Amigos, finalmente temos todos os clubes da Copa Libertadores 2023 definidos. Inclusive os clubes que vão jogar a fase preliminar desde a primeira fase, da segunda fase, que é onde o Fortaleza vai entrar, e assim a gente poder entender um pouco de como vai funcionar essa competição, a maior competição de clubes do nosso continente, tá? Então aqui nesse vídeo vou apresentar para vocês todas as equipes classificadas, as que já estão em grupos, que a maioria de vocês já sabe, mas eu vou apresentar também todos que estão na fase preliminar, inclusive os que a gente tem uma grande chance de acabar enfrentando para poder conseguir chegar na fase de grupos da competição, ok? E assim, o vídeo eu vou logo chamando, vou logo começar logo, vou logo chamar a vinheta, porque como são muitas equipes, eu pretendo apresentar um pouco delas para vocês, acho que é importante a gente poder maneirar no tempo e poder trabalhar melhor isso, ok? Então eu vou chamar aqui a vinheta para a gente poder dar início a mais esse vídeo do GT, porque afinal, meus amigos, começou a Libertadores no PC. E sem perder muito tempo, vou colocar aqui na tela uma imagem daquele perfil que eu já indiquei para vocês, do La Glória de América, para a gente poder conhecer um pouco dos clubes que já estão na Libertadores, tá? Aí logo em seguida eu apresento para vocês os clubes que vão jogar a fase preliminar, ok? Vamos lá. Os participantes da Libertadores. A gente tem muitas equipes, até peço perdão aqui um pouco ainda me recuperando da garganta, mas assim, nós temos algumas equipes que já são tradicionais, a gente já sabia que ia participar desse campeonato, né? Mas logo de cara, nessa imagem, a gente já encontra o nosso companheiro de pré, tá? A gente já encontra o Atlético Mineiro, que vai entrar na fase preliminar junto do Fortaleza, sendo representantes do Brasil, tá? Mas vamos por partes, tá? A gente tem ali a Alianza Lima, que a gente conhece muito bem. Bom, aliás, vou apresentar por país, acho que fica mais fácil. Nós temos Boca Juniors jogando esse ano a Libertadores. A gente tem também o Patronato, que é, vocês podem ver bem aqui nessa última imagem aqui, esse CAP, que lembra um pouco o Atlético Paranaense. Então, aquele CAP ali é o Patronato, é uma equipe que vai jogar a Série B do Campeonato Argentino em 2023, mas vai jogar também a Libertadores porque venceu a Copa da Argentina lá, então ele ganhou esse direito. A gente também tem o Racing Clube de Avellaneda, o Racing que é um clube muito tradicional, acho que dispensa apresentações, a gente vê aqui ele no canto inferior esquerdo da tela também, está participando esse ano. A gente tem o River Plate, conhecemos muito bem, adversário do Fortaleza esse ano na competição. A gente também tem o Argentinos Júniors, tá? O Argentinos Júniors que é conhecido por ser o clube do Maradona, bem aqui em cima, ó, do lado da taça da Libertadores, o Argentinos Júniors também joga a Libertadores esse ano, muito tradicional, e tem o Huracan que é a equipe da Argentina, que tá aqui, ó, o escudo do lado do Fortaleza, é a única equipe argentina que vai jogar a fase preliminar, tá? Ele vai entrar exatamente da mesma fase ali do Fortaleza. Aí, se a gente for acelerando aqui, a gente tem Bolívar, a gente tem The Strongest, também da Bolívia, o Always Ready, que aquele logo ali do lado da Alianza Lima entra direto na segunda fase, e o Nacional Potosí, que entra na primeira. No Brasil, a gente sabe que é Flamengo, Palmeiras, Inter, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense e o Galo e o Fortaleza jogando a pré, né? No Chile, a gente tem o nosso velho conhecido, Colo-Colo, que também vai jogar. O Nublense, que também é uma equipe que está estreando na competição, vai direto para a fase de grupos. E a gente tem na fase preliminar o Magalhães e Curicó Unido, tá? Na Colômbia temos o Atlético Nacional e o Deportivo Pereira, que foi a última equipe que garantiu vaga na Libertadores. Inclusive você vê o Deportivo Pereira ali, aquele símbolo amarelo e vermelho. E a gente tem o Milionários e o Independiente Medellín indo para a fase preliminar. No Equador, a gente tem um fenômeno tanto quanto diferente, porque o Independiente Del Valle foi campeão da Sul-Americana. Então, esse ano, o Equador vai ter 5 equipes jogando a Libertadores. É o Independiente Del Valle, o Alcas, o Barcelona de Guayaquil, o Católica e o Nacional. No Paraguai, a gente tem o Libertar, o Olímpia, jogando a fase de grupos, e o Cerro Porteño Nacional, jogando a fase preliminar. No Peru, a gente tem o Alianza Lima, que a gente conhece muito bem, né? E logo o logo deles aqui em cima. Temos também o Melgar, vice-campeão peruano, Sporting Cristal e Sporting Huancayo, tá? Esses dois últimos jogando a fase preliminar. No Uruguai tem o Liverpool e o Nacional nos grupos, Deportivo Maldonado e Boston River na preliminar. E na Venezuela, Metropolitanos e Monagas fase de grupos e Carabobo e Zamora na fase preliminar. Aí você fala assim, Felipe, beleza. Você já apresentou alguns clubes pra gente, você já falou aí
eu estou vendo vários escudos e eu não estou conseguindo identificar, mas não tem problema. Eu fiz aqui a listinha separado para a gente poder acompanhar justamente só as equipes da fase preliminar, tá? E a gente poder fazer aqui uma simulação rápida aqui de qual provável a gente pode enfrentar, tá? Vou colocar aqui na tela. Foi até um post que eu fiz aqui no Twitter. Ó, Huracan, a gente tem aqui as equipes que vão disputar a fase preliminar, tá? Na Argentina, a bandeirinha ali, a gente tem o Huracan, tá? Huracan, que é uma equipe que talvez uma das mais tradicionais aí dessa fase preliminar. A gente sabe que o futebol argentino é muito rico, eles já foram campeões argentinos ali por 5 oportunidades. Foram vice da Sul-Americana, inclusive, lá por 2015, por aí. Acho que foi 2015, agora me lembrei com exatidão. Em 2015 foram vice da Sul-Americana, mas uma equipe que costuma dar trabalho, tá? Inclusive, um detalhe é o estádio que eles jogam. Foi um estádio onde foi filmado aquela cena perseguição dentro de um estádio de futebol naquele filme O Segredo de Seus Olhos, aquele filme argentino que ganhou o Oscar, né? Então foi lá no estádio do Huracan e ele vai ter a oportunidade de jogar essa fase de grupos. No Brasil, a gente tem o Fortaleza e o Atlético Mineiro, como nós muito bem sabemos, né? Na Bolívia, a gente tem um detalhe assim, interessante, tá? O Always Ready e o Nacional Potosí. O Always Ready, para quem provavelmente está na dúvida, etc., eles jogam em El Alto, na Bolívia, tá? Então lá a gente sabe que vai ter uma altitude, caso acabe jogando lá contra o Always Ready. E o Nacional Potosí é de uma forma assim semelhante, porque fica em Potosí, né? A gente sabe que também a cidade boliviana, é complicado para chegar na cidade e tudo mais, é quase 4 mil metros acima do nível do mar, então é um risco também a gente jogar na altitude, a gente sabe que é complicado. No Chile, a gente tem dois estreantes, tá? Dois estreantes em Libertadores, o Magallanes e o Curicó Unido. Eles chamam a atenção por conta desses nomes, assim, um pouco mais diferentes, mas são equipes, assim, que prometem dar trabalho, tá? Mas não são, assim, nenhum bicho-papão. Mas, de qualquer forma, a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. Na Colômbia, a gente tem o Milionários, acostumado a jogar Libertadores, e o Independiente Medellín, que agora, nessa semana, perdeu a final do Finalização na Colômbia e o Deportivo Pereira foi para a fase de grupos. E ele, por conta de ter uma boa classificação geral, acabou indo para a fase preliminar. No Equador, a gente tem a Universidade Católica e o El Nacional. Detalhe, tá? A Universidade Católica não é aquele outro. Vocês não confundam com a Universidade Católica do Chile, tá? Peço até novamente desculpa aqui um pouco da garganta, mas não confundam com a Universidade Católica do Chile, tá? São duas equipes de nomes semelhantes, porém não é o mesmo assim, nível de dificuldade. O Universidade Católica do Equador é uma equipe mais frágil em comparação à equipe chilena, mas não significa que é qualquer coisa. A gente tem que respeitar, está na Libertadores. No Paraguai, a gente tem o Nacional do Paraguai, finalista ali em 2014 da Libertadores, e tem o Cerro Porteño, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol sul-americano. A gente tem que respeitar muito o Cerro Porteño, tá? É claro, eles nunca conseguiram um título da Libertadores, mas é uma equipe que tem muito respeito no continente. Então, caso o Fortaleza vá enfrentar, vai ser um dos grandes confrontos, sem dúvida nenhuma, que o Fortaleza pode conseguir numa Libertadores. No Peru, a gente tem o Sporting Cristal e o Sporting Huancayo, tá? E são clubes assim que a gente tem também que tomar atenção. Pode ser um futebol mais acessível, né? A gente lembra de ter enfrentado o Alianza Lima, mas é sempre jogar com atenção, afinal essa fase é uma fase de mata-mata, né? Então cabe a Fortaleza ser inteligente e não menosprezar nenhum adversário. No Uruguai a gente tem o Deportivo Maldonado e o Boston River, novamente a mesma lógica, a gente tem que realmente tratar com o máximo respeito, apesar da gente saber que são equipes que, em comparação a outras mesmo do futebol uruguaio, deixam um pouco a desejar, mas a gente tem que tomar cuidado, são equipes que jogam futebol convincente, e tem da Venezuela o Carabobo e o Zamora, tá? Essas equipes que vocês estão vendo com um asteriscozinho do lado, elas vão começar da primeira fase, tá? Então, só para deixar bem claro, na Argentina, no Brasil, no Chile e na Colômbia, todos os clubes já entram na segunda fase, por conta justamente do ranking da Conmebol, dos países serem bem ranqueados no ranking da Conmebol. Então, isso faz com que todos eles já possam iniciar diretamente
da segunda fase, ok? Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo eu tentei ser o mais breve possível, correu mais rápido, para assim, menos de 10 minutos, acho que vai acabar passando um pouquinho, mas em menos de 10 minutos poder apresentar a vocês esses clubes, falar um pouquinho dos clubes que vão jogar também essa fase preliminar e a gente começar a entender como vai funcionar toda essa questão, tá? Aqui no GT a gente vai ter muito conteúdo de Libertadores aqui pra frente. Essa semana ainda, inclusive, antes do fim da semana, ainda vai sair outro vídeo pra gente explicar a dinâmica do sorteio, de como vai funcionar. A gente já explicou como é a pré-Libertadores em um vídeo aqui no GT, mas agora a gente vai explicar como é a dinâmica do sorteio, como vai funcionar e a gente poder entender direitinho quem o Fortaleza pode enfrentar logo de cara, tá bom? Então, fiquem ligados aqui no GT. Amanhã tem vídeo e você vai poder continuar ligado em tudo sobre o Fortaleza na maior competição de clubes do nosso continente, ok? Então, meus amigos, fiquem à vontade para interagir nos comentários. Como de costume, um abraço e até mais.